Olá pessoal, olá alunos do YouTube, aqui é o professor André Vargas de Física, hoje trazendo mais um tópico para a gente estudar, Hoje a gente vai começar a termologia com aula 1, tá bom? E vamos começar com o assunto de termometria. Termologia se divide em vários tópicos, né? Então a gente vai começar com termometria. Termometria, né, ela estuda, um dos temas que ela estuda é a temperatura, que eu vou chamar de T, alguns livros chamam com o símbolo θ, a temperatura, eu vou chamar de T, tá? Bom, assim ó, a nossa temperatura, assim, quando aumenta a temperatura de alguma coisa, o que a gente percebe? Que, por exemplo, aquela substância que sofreu um aumento da temperatura, ela começa a aumentar o grau de agitação. Vamos pensar na água, quando eu colocar a água para aquecer, ela está bem calminha, né? Ela vai aquecendo, de acordo com que ela vai aumentando a temperatura, eu percebo que ela começa a se movimentar. E quando ela chega a 100 graus Celsius, eu percebo que a água se movimenta para tudo que é lado, tá? Ela se movimenta para tudo, ela fica bem agitada. Então, o que eu tenho que lembrar? Que a temperatura está relacionada com o grau de agitação das moléculas. Quanto mais agitadas estiverem as moléculas, né, maior é o quê? A temperatura daquela substância, daquele corpo, tá? Então, assim, eu posso dizer que a temperatura também está relacionada com a energia cinética, né, que é a velocidade das moléculas. Quanto maior a velocidade das moléculas, maior a energia cinética lá do primeiro ano, tá? Então é bom lembrar isso. Temperatura está relacionada com a agitação das moléculas, tá? Dizem que quando a gente tem febre, né, nossas defesas do nosso corpo, nossos glóbulos que defendem o nosso corpo, né, de algum vírus, de alguma bactéria, essas defesas se agitam, né, para atacar aquele intruso, e aí eu tenho o quê? Um aumento de temperatura, tá? E esse aumento de temperatura, né, vai ter uma desorganização molecular aqui, né? As moléculas vão se agitar, vão começar a se chocar, vai ter cada vez mais agitação, tá? E quando o corpo tem baixa agitação das moléculas, ele tem menor temperatura. Quando ele tem grande agitação, né, que a estrutura ficou desorganizada, tá? Quando o corpo, no caso o corpo B aqui tem grande agitação das moléculas, ele tem maior temperatura. Então o que a gente tem que perceber? Que quanto maior a agitação das moléculas, maior a temperatura. Então, como o B está mais agitado as moléculas, a temperatura de B é maior que a temperatura de A. Então assim, ó. Então o que eu vou escrever aqui, ó? Maior agitação das moléculas, maior o quê? Temperatura. Tá? Então assim, maior agitação, maior temperatura. É o que está mostrando aqui. Aqui está calmo e aqui está agitado. Tá? Então por isso que a temperatura de B é maior que de A, porque o B está muito mais agitado, então tem maior temperatura. Então a água aqui de B, se fosse verificar a água com um microscópio aqui, ia ver que as moléculas da água estão agitadas, indo para um lado e para o outro, que a gente vê a olho nu. E aqui a água tá, eu recém botei ela na chaleira ou num recipiente que eu quero aquecer, ela está calminha, ela está com temperatura ambiente. Tá? Aí é bom a gente lembrar da sensação térmica, tá? Isso aqui cai muito em prova, sensação térmica. Até quando vai dar a temperatura lá, da previsão do tempo, né? O cara do jornal lá diz assim, a temperatura vai estar tantos graus, mas você vai ter uma sensação térmica de tantos graus. A sensação térmica é diferente da temperatura do ambiente. E é mesmo, quem é que não... Por exemplo, se tu sai na rua, tá? Aí tu, de repente, num lugar assim, numa avenida, tu sente frio, mas quando tu vai atrás de um prédio, tu não sente frio. Parece que atrás do prédio, atrás da parede do prédio, a temperatura está mais elevada do que exposto na avenida no vento. Por quê? Porque quando a gente está exposto no vento, na corrente de vento, o que a corrente de ar faz? Ela, né, rouba energia da gente, a gente perde energia por aquela corrente de ar. Perde energia mais facilmente do que atrás da parede. Então quando a gente está exposto à corrente de ar, a gente perde energia. E toda vez que a gente perde energia, a gente tem sensação de frio. Tá? Toda vez que a gente perde energia, tem sensação de frio. Tá? Então a minha sensação de frio, né, na corrente de vento é maior do que a sensação atrás de uma parede, por exemplo. Atrás de uma parede não tem ar frio para roubar tanta energia de mim, então eu vou reter mais essa energia e tenho uma sensação mais de temperatura mais elevada. Tá? A mesma coisa quando eu toco em um objeto, cai muito em prova assim, ó. O aluno toca no metal da cadeira, parece que o metal está gelado. E toca no plástico da cadeira e parece que não está com temperatura mais alta do que o metal. E essa cadeira,
a cadeira que está ali, ou a mesa que está ali, estão na temperatura ambiente da sala. Então, esses dois objetos têm que estar com a mesma temperatura. O que eles têm? O metal, quando eu toco nele por ser um condutor, ele rouba energia facilmente de mim. Então, eu sinto frio quando eu toco no metal. E quando eu toco na madeira ou no plástico, que são isolantes, né? Os isolantes, eles não conseguem, né, deslocar a energia facilmente, eles retêm energia, eles barram a transferência de energia, né? Eles isolam a transferência de energia. Então a madeira e o plástico, eles não vão roubar tanta energia de mim, então eu toco nele para eu não sinto sensação de frio, porque eu não vou perder energia. Agora se eu tocar no metal, eu vou perder energia rapidamente, tá? Aí eu sinto frio. Parece que os dois estão com temperaturas diferentes, mas na verdade, né, se eu não estiver sentado ali em cima da cadeira, né, e levantado, aí a cadeira vai ficar quente. Se os dois estiverem paradinhos no meio ambiente, quietinhos, tá? Eu vou tocar no ferro e vou tocar no plástico e vou sentir sensações térmicas diferentes. Vou sentir que a temperatura do ferro parece que está mais baixa, mas não, é só uma sensação térmica. Os dois estão com a mesma temperatura. O Whitney isso em prova. A mesma coisa que eu coloco o pé numa assim, numa lajota, por exemplo, assim, ó, aquela lajota, assim, é uma lajota que foi bem instalada, que não tem umidade, ali tá tudo sequinho, tá? Se eu botar o pé na lajota, eu vou sentir sensação de frio. Se eu colocar o pé na madeira, que tá ali junto no parquet, que uma parte é lajota, outra parte é parquet, eu vou sentir sensação térmica também diferente, tá? Porque um rouba mais energia e o outro não. Um é mais isolante do que o outro. O que é menos isolante rouba mais energia minha. Eu sinto sensação de frio, tá? É a mesma coisa quando ficar na frente de uma lareira, ou na frente de um fogão a lenha, né? Talvez o pessoal que mora em outros lugares do Brasil não conheça fogão a lenha, né? Fogão a lenha é o fogão que eu vou queimar a lenha e vou aquecer o alimento, tá? Ou uma lareira. Se eu ficar na frente de uma lareira, eu vou sentir sensação de calor porque eu estou recebendo energia. Sensação de calor. Toda vez que eu recebo energia, eu sinto sensação de calor ou eu retenho energia. Se eu reter energia também, colocar uma roupa isolante, né? Se eu colocar uma roupa isolante, eu não vou perder energia do meu corpo, eu vou ter sensação de calor. Agora, se eu perder energia, aí sim, aí acontece o quê? Aí eu sinto sensação de frio. Então, na previsão do tempo, o cara diz assim, a sensação térmica vai ser tanto, mas a temperatura vai ser tanto, depende do lugar que eu estiver. Aí eu dei exemplo, se eu estiver na avenida, o vento frio quando passa por mim, rouba energia de mim, né? E eu tenho sensação de frio. Se eu estiver atrás de uma parede, no mesmo lugar, e a outra pessoa lá na avenida, eu vou estar com sensação de temperatura mais elevada e ele com sensação de temperatura mais baixa, tá bom? Então, sensação térmica, quando perdemos energia, sensação de frio. Quando ganhamos ou retemos energia, sensação de calor, tá? Então assim, isso aqui, ó, quando eu perco energia muito rapidamente, queima. Quando eu perco energia muito rapidamente, queima. Por exemplo, se eu tocar numa barra de gelo, tiver a menos 40 graus Celsius, eu posso queimar minha mão. E também quando eu recebo energia muito rápido, eu também queimo. Se eu tocar numa chapa de um fogão ou numa brasa incandescente e agarrar ela, eu vou receber energia muito rápido, eu queimo a mão também, tá? Bom, essa agitação das moléculas é difícil de medir ela. Então eu tenho que pegar uma coisa e pegar uma das coisas que variam com a agitação das moléculas e tentar medir com outra variável. Por exemplo, vocês concordam comigo que o volume de uma substância, quando ela é aquecida, geralmente aumenta? Então, quando eu aqueço, eu aumento a temperatura de uma substância, tem algumas variáveis da física que variam também, igualmente com a temperatura, que é o volume, a pressão, tá? São variáveis que variam. Então, com isso, para medir a temperatura de um corpo, se inventou o termômetro. Então, o termômetro é o instrumento usado para medir a temperatura. Cai muito em prova. Qual é o instrumento usado, qual é o aparelho usado para medir a temperatura? É o termômetro. Existem vários tipos de termômetro. O mais conhecido e talvez eu acho que o mais, assim, tá? Que seja mais preciso é aquele de mercúrio, aquele tradicional, que a mãe coloca embaixo do braço, outro coloca na boca, tá? Ele tem o que? Um bulbo aqui de condutor, a ponta dele é condutora. Dentro aqui tem uma canaleta, um dispositivo aqui que tem o que? Mercúrio aqui dentro, tá? Tem uma ampulheta que tem mercúrio aqui dentro, e aí tem uma capa aqui, tá? E aqui tem um estrangulamento, já explico porque esse estrangulamento. E dentro aqui é colocado mercúrio, até dentro desse bulbo aqui. Quando eu coloco esse bulbo em contato com o braço, o que vai acontecer? Eu vou fornecer energia para esse mercúrio até ele ficar em equilíbrio térmico comigo, que é a próxima matéria que a gente vai estudar. Eu vou fornecer energia para esse bulbo aqui até ele ficar em equilíbrio térmico com o meu corpo, e quando eu forneço energia, o mercúrio vai receber energia
E esse mercúrio, quando ele aumenta a temperatura, ele tende a dilatar, a aumentar de volume. E aí ele aumenta de volume e sobe aqui, ó. Sobe aqui, nessa coluna aqui, vai dilatar, vai aumentar o volume. O único jeito para ele aumentar de volume é subir essa coluna aqui. Como ele é um metal líquido, extremamente condutor, ele dilata facilmente, ele vai subir aqui, ó. E eu vou graduar essa minha coluna aqui em escala. Por exemplo, a nossa escala que a gente vai ver agora é a graus Celsius. A escala lá dos ingleses é a Fahrenheit. A escala absoluta de temperatura é a Kelvin. Vou graduar esse termômetro porque eu posso fazer a relação da altura em função da temperatura. Porque a altura dessa coluna de mercúrio, ela vai subir proporcional à temperatura. Então eu posso fazer uma função na matemática lá, uma função da temperatura em relação à altura de mercúrio. Porque as duas coisas vão subir proporcional, ó. É uma função de primeiro grau. Tá? Então eu vou fazer a altura em função da temperatura. Quanto mais alto tiver aqui, maior vai ser a temperatura. Tá? É uma função. Então, função da temperatura, tá? A altura da coluna de mercúrio, que dentro aqui tem mercúrio, o Hg é mercúrio, tá? Porque é um metal líquido que dilata facilmente, é o que dilata mais facilmente, é melhor de colocar aqui dentro, tá? Bom, então o instrumento para medir a temperatura é o termômetro e eu vou pegar e vou medir a agitação dessas moléculas por comparação de outra variável. No caso aqui eu peguei o volume, né? As moléculas se agitaram, o volume do mercúrio, né, tende a aumentar. Eu prendi ele dentro da ampulheta aqui, tá? E aí ele vai ter que subir uma coluna, e quando ele subir essa coluna, eu graduei essa coluna em escalas, tá? O que a gente vai ver agora? Os tipos de escalas. Então eu vou colocar aqui, tá? Escalas. Quais são as escalas que a gente conhece? Tá? Agora aqui vem uma partezinha de conta que o pessoal não gosta muito, porque isso aqui daria para calcular no celular. Por exemplo, se eu vou viajar, por exemplo assim, ó, eu vou lá e coloco no meu celular lá, quanto que é 40 graus Celsius na escala Fahrenheit, ele te dá, o celular te dá lá. Tá? O celular te dá. E aí, métricas. As escalas termométricas. Para fazer essas escalas aqui, eu vou fazer 3 termômetros aqui. Tá? Vou colocar aqui 3 termômetros aqui e vou explicar a matéria assim. Vou colocar aqui, tentar fazer 3 termômetros. Não é fácil, né? Fazer desenho. É o meu fraco, eu tô do desenho. Vou tentar ser rápido aqui para vocês não ficarem perdendo tempo aí, né? Vou colocar 3 termômetros aqui, tá? Aqui os bulbos aqui. Opa, quanto mais o cara ajeita, pior fica. Tá? Aqui os bulbos. Tá? Esses termômetros aqui, esses termômetros aqui, eu vou chamar esse aqui de Celsius. Tá? Esse outro aqui eu vou chamar vou mudar a cor aqui da caneta para ficar Fahrenheit. Invadiu aqui um pouco. Fahrenheit, acho que tá certo. Esse aqui eu vou chamar de Kelvin. Tá? E essas escalas aqui, elas têm os tais de ponto fixos. Tá? O que eu faço? Eu vou pegar um termômetro desse e vou colocar lá no gelo. Tá? E quando esse gelo começar a derreter, eu tenho um chamado ponto de gelo, ponto de fusão. E o ponto de fusão do gelo é 0 graus. Então, se eu colocar o termômetro da escala Celsius dentro lá do recipiente com gelo, e quando esse gelo começar a derreter, e eu tiver água e gelo, eu vou ter um ponto fixo aqui, ó. Vou ter um ponto fixo, tá? E eu vou chamar esses pontos aqui, ó, de ponto fixo, tá? O meu primeiro ponto fixo vai ser o ponto de gelo aqui, ó. Esse ponto aqui, ó, eu vou chamar de ponto, tá, de gelo da minha escala, tá? Ponto de gelo eu vou chamar de PG, tá, guris? PG, ponto de gelo, tá? Então aqui o meu ponto de gelo, vou colocar aqui tudo de vermelho aqui, meu ponto de gelo dessa escala, aqui o ponto de gelo da outra escala, aqui o ponto de gelo da outra escala. O meu ponto de gelo da escala Celsius, acho que todo mundo sabe, é o 0 grau Celsius, tá? Da Fahrenheit é o 32 graus Fahrenheit. Da Kelvin, que é a escala que mede temperaturas
absolutas, temperaturas extremas, que mede o zero absoluto, que depois eu vou explicar o que é o zero absoluto, é o 273 Kelvin. Quando eu coloco Kelvin, eu não coloco esse grau aqui, porque esse grau aqui é relativo, e a escala Celsius, a escala Kelvin é absoluta, então ela não tem o grau. Jamais pode aparecer por exemplo assim, na escala Celsius aparece assim, ó, 40 graus Celsius, 104 graus Fahrenheit, e não pode aparecer 40 graus Kelvin. Se aparecer isso aqui, está errado. É escala absoluta, não tem o relativo, o grau é relativo, só vai ter Kelvin. Então já começa por aí numa prova. Se aparecer o grau Kelvin, já não é a resposta, tu risca ela. Porque a escala Kelvin mede temperaturas absolutas. Então lá, como é que eu determino o ponto de gelo? Eu coloco o termômetro lá, mergulhado no gelo com água. Quando o gelo começa a derreter, eu tenho um ponto fixo, que é o ponto de gelo, que seria o ponto de fusão da água, tá? E o outro ponto fixo, para mim fazer uma escala, tem que ter dois pontos fixos. Meu outro ponto fixo, eu vou pegar lá em cima. Vou apagar aqui, tá? Vou apagar aqui. E vou pegar o outro ponto fixo. Tem dois pontos fixos. Esse outro ponto fixo aqui é o ponto de vapor. Tá? Esse ponto de vapor eu vou chamar de PV, ponto de vapor. Então a minha escala tem que ter um ponto de gelo e um ponto de vapor. Na nossa escala Celsius, se eu colocar o termômetro lá na água, a hora que a água começar a ferver, começar a ter ebulição, começar a ter vaporização, tá? Começar a ferver, ter ebulição, eu tenho um ponto de vapor. E esse ponto de vapor para a nossa escala é 100 graus Celsius. Para a escala dos ingleses, para a escala dos europeus, em muitos países, quase todos os países usam o grau Fahrenheit, é 300, deixa eu me lembrar. Agora, às vezes o cara, não. Como tem 180 divisões aqui, é 212 graus Celsius. Se eu fizer 212 menos 32, vai dar 180. Isso que eu estava pensando para Deus escrever errado aqui. Aqui, o outro ponto fixo é o dos 373. Aí alguém pode estar perguntando assim, para que ele está explicando isso aqui? Por que eles não colocam a equação direto? É que isso aqui é útil, pessoal. Que pode acontecer de comparar a escala Celsius com uma escala desconhecida, uma escala R, uma escala E. Que essas três escalas aqui são as mais conhecidas, mas tem alguns malucos lá em outros países que podem usar outra escala. Aí perguntarem para ti assim, ó. Na escala Celsius está marcando 30 graus. Quanto que vale a temperatura da escala R, que o ponto de gelo dela é menos 10 graus R e o ponto de vapor dela é 80 graus R? E aí? Aí tu vai ter que fazer, comparar uma escala com a outra. A escala Celsius, que tu sabe os pontos de gelo, com a escala R, que ele te deu os pontos fixos, que é 80 e menos 10. Aí tu vai comparar e vai descobrir quanto que o 30 graus Celsius vale na escala dos malucos lá que não obedeceram essas escalas e eles fizeram a própria escala deles. Por exemplo assim, nós estamos assistindo essa aula, a gente pode fazer a nossa escala. A gente pode pegar qualquer outra substância lá, que não seja água, e fazer uma escala. Dizer, quando o leite dilatar tanto, vai estar marcando tanto na escala tal, eu tenho a minha escala, entendeu? Eu posso fazer uma escala minha de temperatura. Bom, todas essas escalas aqui tem um ponto de equilíbrio. Esse ponto de equilíbrio aqui, ó, em caso da temperatura Celsius, aqui da temperatura o quê? Fahrenheit, e da temperatura Kelvin, que eu não posso colocar nada. Não posso nem colocar esse Q embaixo aqui. Temperatura Kelvin é temperatura absoluta, que é usada no laboratório. Não posso nem colocar o Q embaixo aqui, só o T. Tá? Bom, o que eu sei? Que existe uma equação, tá? Uma equação na matemática, equação de conversão de escalas, tá? No caso aqui eu tenho 3 escalas aqui. E eu vou escrever aqui como é que fica a equação de conversão de uma escala para outra. Eu quero saber se eu estou viajando e chego lá nos Estados Unidos ou na Inglaterra, e
né? É verão, e eu olho no termômetro lá do aeroporto, tá marcando 104 graus Fahrenheit. Eu disse, meu Deus, que isso? 104 graus? Mas como? É que tá em outra escala. 104 graus Celsius para nós morreríamos. A gente não ia conseguir suportar uma temperatura de 104 graus Celsius. Mas na escala Fahrenheit, que é a deles lá, 104 graus Celsius, a gente vai, 104 graus Fahrenheit, a gente vai ver que é 40 graus Celsius, se eu não me engano. Tá? Então, essa equação de conversão. Como é que vai ser essa equação? Eu vou escrever ela aqui, bem em cima aqui, ó. Vai ser sempre temperatura de equilíbrio, ó, onde todas as temperaturas estão iguais. Vai ser temperatura de equilíbrio, no caso a temperatura Celsius, menos o seu ponto de gelo, sempre. Tá, então vou lá. Então vai ser este aqui, tá? Esse aqui menos este, tá? Dividido por ponto de vapor menos o ponto de gelo daquela escala que eu tô, só para essa escala que eu tô fazendo aqui. Este aqui menos este. Vai ficar aqui, deixa eu arrumar aqui bonitinho, senão vocês não vão enxergar de repente. Ó, este menos este e este menos este, ó. Este aqui menos este, esse aqui menos este. Ah, então aqui é menos. Este menos este, esse menos este. Eu estou comparando a equação da matemática. Que tem que ser igual a temperatura de equilíbrio da escala Fahrenheit menos o seu ponto de equilíbrio, menos o seu ponto de gelo, dividido pelo ponto de vapor menos o ponto de gelo dessa escala. Tá? Tem que ser igual. Então vamos lá, vou riscar de azul. Então é este menos este e este menos este. E tem que ser igual a temperatura, o que agora? Kelvin, menos o seu ponto de gelo, dividido por ponto de vapor, menos o seu ponto de gelo. Essa é a equação de passar de uma escala para outra. Então, se eu tiver escala Celsius e uma escala R, que eu não sei os valores, eu boto nessa equação e comparo uma com a outra. No caso, essas escalas a gente conhece, a gente vai achar equações que vocês veem nos livros toda hora, só para nós aprender. Acho que vale a pena perder um tempinho. Então, a nossa temperatura Celsius aqui, rapidinho agora, só olhando os valores lá. Temperatura Celsius, o ponto de gelo dela é quanto? 0. O ponto de vapor dessa escala é quanto? É 100. O ponto de gelo quanto que é? É 0. Estou olhando só para esse aqui, né? Ó, Celsius menos 0, 100 menos 0. Tem que ser igual. A temperatura Fahrenheit, o ponto de gelo dela é 32. O ponto de vapor dela é 212. O ponto de gelo é 32. Igual a temperatura Kelvin absoluta, que não pode nem ter o Q embaixo aqui, menos o seu ponto de gelo, que é 273, dividido por 373 menos 273. Aí o pessoal pensa, mas como é que eu vou decorar esses números aí? Não é fácil, tá? Olha lá, mas vai ficar mais fácil, quer ver? O que eu posso colocar aqui? Temperatura Celsius dividido por 100, que 0 menos 0, temperatura Celsius menos 0 é temperatura Celsius, 100 menos 0 é 100. Temperatura Fahrenheit menos 32, 212 menos 32 dá 180, por isso que eu lembrei, né, que eram 180 divisões, consequentemente era 212 em cima. Temperatura Kelvin menos 273, 373 menos 273 dá quanto? Dá 100. Aí eu fiquei na matemática, se tem 0 aqui, tem 0 aqui, tem 0 aqui, dá pra fazer o quê? Dá pra cortar. Número par aqui, número par aqui, número par aqui, dá para dividir por quanto? Dá para dividir por 2 aqui, né? Dá para dividir por 2 aqui, dá para dividir por 2 aqui, dá para dividir por 2 aqui. E aí chego nessa equação aqui. Temperatura Celsius, 10 dividido por 2 é quanto? É 5. Temperatura Fahrenheit, menos 32. 18 dividido por 2 é quanto? É 9, que é igual a temperatura absoluta, que é Kelvin, menos 273, que é 10 dividido por 2 é quanto? 5. Chegamos nas equações que tem nos livros, que é essa aqui. Então, se tu quer passar da temperatura Celsius para a temperatura Fahrenheit, já tem essa equação pronta no livro. Aí alguém pergunta, mas eu estou perdendo tempo lendo esse vídeo, o cara fazendo toda essa conta. É que pode acontecer, tá? Descer uma escala Celsius com a temperatura com a escala R.
que eu falei para vocês. Aí, por exemplo, assim, ó, vou dar um exemplo aqui, antes de fazer aqui, ó. Compare na escala Celsius, quando falar em escala grau Celsius, tu tem que lembrar que aqui é 0, um dos pontos fixos, 0 graus Celsius, e o outro é 100, tem que saber isso aqui. Os pontos fixos da escala grau Celsius é 0 e 100. Tá marcando 30 graus na escala Celsius. A temperatura que tá marcando lá na escala Celsius é 30 graus. E aí tem uma escala R lá que o maluco fez lá nos árabes, lá no país lá rebelde lá, tá? Ou algum maluco lá fez uma temperatura grau R, ou grau E, sei lá, grau R. Que o ponto de gelo dela é menos 10. Menos 10 grau R. E o ponto de vapor é 80 graus R. E a pergunta é, quando está marcando 30 na escala Celsius, vai estar marcando quanto na escala R? E aí? Como é que tu vai usar a equação pronta? Não tem como. E aí tu vai ter que cair nessa equação que o André fez aqui. Não vai ter jeito. Como é que é a equação matemática? É uma equação de comparação. Como é que é a equação? É só lembrar, ó. Ó, é este aqui menos este, dividido por esse menos este. Este aqui menos esse, dividido por esse menos esse. É só lembrar desses risquinhos, ó. Este menos este. Opa, este que tá aqui em cima do zero, né? Este menos este, dividido por este menos este. Este menos este, dividido por este menos este. Aí tu vai ter que fazer, tu vai ter que comparar esses números aqui. No caso aqui, ó, no cantinho, vamos fazer bem rapidinho. Como é que ficaria? Ficaria assim, temperatura Celsius menos o ponto de quem? Menos o ponto de gelo. Ficaria quanto aqui, ó? Ficaria 30 menos 0, dividido por quanto? Por 100 menos 0. E tem que ser igual a quanto? A temperatura R que quer saber. Menos quanto? Menos com menos 10. Olha aqui, ó. Menos com menos 10, dividido por quanto? Por 80 menos com menos 10. Olha aí, apareceu 2 negativos aqui. Aí 30 menos 0 é quanto? É 30. 100 menos 0 é 100. Tá? Igual temperatura R. Menos com menos 10 é mais 10. 80 com menos 10, com menos 10 é 80 mais 10, que vai dar quanto? 90, porque esse menos com esse menos aqui vai ficar positivo, então vai ser 80 mais 10 vai dar 90. Tem um zero aqui, tem outro zero aqui, corta. Corta esse zero com esse outro zero lá, vai ficar aqui, ó, 3 por 1, né, que não precisa nem escrever 1 aqui embaixo. Temperatura R mais 10 dividido por 9. Passa o 9 multiplicando lá para o outro lado, que 3 dividido por 1 é 3. Ó, 9 vezes 3 é quanto? É 27. Igual a temperatura R mais 10. Aí o mais 10 vai ter que passar para o outro lado, vai ser quanto? 27 menos 10 igual a temperatura R. Então a escala do maluco lá vai ser quanto? Vai ser 27 menos 10, que vai dar 17. Então aqui, ó, quando eu marcar 30 graus Celsius lá, vai estar marcando quanto aqui? 17. Vai estar marcando 17 graus R. E aí, como é que tu ia fazer isso aí sem saber essa equação que eu te dei? Até tu pode olhar aulas aí, facilzinho. Só bota essa equação aqui, troca aqui. Quando está 40 graus Celsius, bota 40 aqui, daí faz 40 por 5, isola o DF aqui e acha a temperatura na escala Fahrenheit. Tudo bem, é importante saber isso, tem que saber. Mas também tem que saber essa relação entre uma escala e outra. Tá? Entre uma escala e outra. Eu te dei um exemplo aqui. Aí depois eu vou fazer uma aula de exercício envolvendo isso aqui, para vocês verem melhor. Aqui esse é um exemplo da importância de saber isso. Da equação de conversão, que é temperatura do meio menos o ponto de gelo, ponto de vapor menos o ponto de gelo, igual a temperatura do meio menos o ponto de gelo, dividido por ponto de vapor menos o ponto de gelo. É só decorar. E tem que decorar os pontos de gelo da escala Celsius, que é 0 e 100. A da Fahrenheit é 32 menos e 232 até não é tedão, mas a nossa aqui a gente tem que saber. Tá? Bom, vou apagar aqui e vou colocar as equações que vocês têm nos livros aí, ó. Equações que vocês têm nos livros. Que é qual?
se comparar Celsius, temperatura Celsius dividido por 9 é igual a temperatura o quê? Fahrenheit menos 32 dividido por, aqui é 5, por 9 aqui. Se eu quiser passar da Celsius para Fahrenheit, eu vou usar essa equação. Se eu quiser passar da Celsius, ó, da Celsius para Kelvin, vai ser essa aqui, ó. E essa aqui a gente usa muito. Porque tem o 5 daqui de baixo, ó, com o 5 daqui de baixo faz o quê? Corta e só fica o quê? Só vai ficar temperatura Celsius igual a temperatura Kelvin menos 273. Então, nos exercícios mais adiante, é comum da gente ter que passar da Celsius para Kelvin. Se eu for isolar Kelvin, ó, o menos 273 vai para lá de cá mais, ó. Eu só inverti os fatores, só inverti a ordem aqui, ó. Aí vai ficar a temperatura Celsius mais 273. Porque na hora dos exercícios de física, eu tenho que calcular todos na escala Kelvin. Então, sempre que eu tiver exercícios de física mais adiante que estiver na escala grau Celsius, e eu tiver que passar para Kelvin, eu só somo mais 273. Eu só somo mais 273 e fico na Kelvin. E quando tiver que passar da Celsius para Fahrenheit, tem que lembrar disso aqui. Tá? Tem que lembrar disso aqui. Por exemplo, uma temperatura de Celsius de 40 graus Celsius. Quanto que vale na escala Fahrenheit? Se for perguntar para vocês. Quanto que vale na escala Fahrenheit? Ó? Eu vou ter que fazer, colocar o quê? O 40 no lugar da temperatura Celsius, dividido por 5, igual a temperatura o quê? Fahrenheit menos 32, dividido por 9. 40 por 5 é quanto? É 8. Temperatura Fahrenheit menos 32, dividido por 9. O 9 agora passa para lá fazendo o quê? Multiplicando. Daí fica 9 vezes 8, né? Fica 72. Fica 72, tá? E aí temperatura Fahrenheit menos 32 aqui. O menos 32 vai para o outro lado mais. Aí vai ficar assim, 72 mais 32. O TF fica sozinho, para ficar bonitinho eu escrevo ele aqui na frente. 72 mais 32 dá 104 graus Fahrenheit. Então eu acertei na hora que eu falei ali. Tá? Então assim, ó. Então, 40 graus Celsius, quanto que fica na escala Fahrenheit? Grau. Tá? Na escala grau Fahrenheit aqui. Fica isso aí. Ah, fica isso aqui. Então, mais ou menos, eu acho que vou abrir a porta aqui, tá meio calor. Acho que mais ou menos é isso, pessoal. Dei uma dica para vocês como é que passa de uma escala para outra, tá? Como é que passa de uma escala para outra, tá? Sei que essa conta que a gente fez é chata, que vocês só preferem decorar essas duas equações aqui, que essas duas aqui, ó, são de extrema importância. Esta e essa aqui também, que é a mesma, né? Só mudei de lado. E essa aqui da Celsius para Fahrenheit cai direto nas provas, tá? E essa aqui também. E quando fala em variação, eles gostam muito de perguntar assim, quanto que é a variação da temperatura? Quando fala em variação, aí, antes de terminar a aula, quando fala variação, aí geralmente cai para essas três escalas conhecidas. A variação é assim, ó, é variação na escala Celsius dividido por 5 é igual a variação na escala Fahrenheit dividido por 9, que é igual a variação na escala Kelvin, que eu não tenho o Q, dividido por 5. Consequentemente, quando eu for saber quanto que é a variação da escala Celsius para a escala Fahrenheit, eu vou colocar a variação aqui. Por exemplo, se a variação foi 20 na escala Celsius, eu coloco o 20 aqui, divide 20 pelo 5, dá quanto? Dá 4, depois passa o 9 multiplicando é 4, e eu sei a variação da escala Fahrenheit. Agora, quando for a Celsius com a Kelvin, aí as duas são iguais. Aí é importante isso aqui, ó. A variação da escala Celsius é igual à variação da escala Kelvin. Tá? São iguais. Então, se eu te der a variação na escala Celsius, automaticamente tu tem a variação na escala Kelvin. Tá? Quando falar a palavra variação, ou são sinônimos, acréscimo, que também é sinônimo de variação, vale essa equação aqui. Tá? Tem uma demonstração enorme para achar isso aqui, mas daí chega da demonstração, né? Tá bom, decora só isso aqui agora. E aí, a variação da escala Celsius é igual à variação da escala Kelvin, não pode esquecer. Vamos encerrar por aqui, tá? Espero que tenha ajudado. Tudo de bom para vocês, até a próxima aula.